Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para comentar aí uma questão que tá na boca de todo vascaíno. Qual a solução do Vasco para o resto do campeonato? Precisa contratar mais? Precisa aproveitar mais gente da base? Qual é a solução do Vasco para o restante da temporada aí? Contratar reforços, obviamente, é sempre uma boa opção. Mas quando a galera fala assim, o Vasco precisa contratar uns 3 jogadores, senão vai cair, ela implicitamente está querendo dizer, precisa contratar 3 bons jogadores. 3 jogadores que viriam para ser titulares indiscutíveis, eu imagino, né? Que não é o caso das últimas contratações do Vasco e dificilmente vai ser das próximas. Se a gente lembrar bem, quando terminou a última temporada, né, o Vasco subiu ali na última rodada em 3º lugar, a gente já falou, o Vasco precisa contratar para a próxima temporada. O Vasco contratou aí 8 jogadores e quase nada mudou na realidade vascaína, né? Desses 8, muito poucos viraram titulares absolutos ali, né? Tem o Jean, o Gilberto e o Luiz Fabiano como titulares absolutos aí, o resto tudo Muriqui mal entrou, Escudeiro não se firmou, Kelvin também não, nem o Wagner. Então assim, não adianta você falar tem que contratar, né? Tem que contratar bem, tem que contratar um jogador que seja indiscutivelmente um titular que vai fazer o Vasco aí subir de patamar. E se isso já não foi feito no começo do ano, quando o Vasco tinha um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de caixa, agora que já comprometeu todo esse orçamento com esses 8 reforços, fica ainda mais difícil de trazer um jogador desse quilate, entendeu? Aí, para trazer jogador que está encostado em outro time, para trazer jogador que está em final de carreira, para trazer jogador que está jogando numa liga toda subdesenvolvida, onde o futebol não é muito evoluído e vai chegar aqui fora de ritmo, não adianta muito, né? Tem sido a aposta do Vasco aí desde que o Eurico Miranda voltou ao nosso clube. A aposta dele tem sido basicamente nesse perfil de jogadores, né? Ou jogadores já veteranos, já em final de carreira, ou jogadores que estão encostados em outros clubes, ou jogadores que estão em ligas esquecidas pelo mundo. E até agora não funcionou muito bem, né? Eu até pretendo no futuro fazer um vídeo elencando todos os contratos, todos os reforços do Vasco, dessa administração do Vasco, mas por alto aqui dá pra falar que deve ter sido uns 20 jogadores. Desses 20 jogadores, quanto é que foram aí um sucesso? Nenê, talvez o Andrezinho aí, a gente possa dizer, e acabou, né? O resto aí, nenhum deles acabou se firmando muito no Vasco. E assim, é difícil de você imaginar que agora o Vasco vai mudar a postura, né? Que a diretoria tenha percebido o erro aí no seu perfil de contratações e vai mudar o seu estilo de contratação. Se seguir esse estilo de contratação, dificilmente para mim, contratar novos jogadores vai ser solução para o Vasco para o resto da temporada. Se a gente vir aí os nomes que estão sendo especulados para vir, a gente vê que não mudou muito o perfil ainda. Quem é que vai trazer aí? Tem o Bruno Paulista, que era para ter vindo já no começo do ano, mas por entraves burocráticos não veio, talvez venha agora, mas que é um jogador também, para mim encaixa no perfil ali de Kelvin, de Gilberto, um jogador novo que não chegou a se firmar no futebol brasileiro, né? Teve alguns vislumbres aí, mas não chegou a se firmar. Uma aposta, uma grande aposta, e que vem por empréstimo para no final do ano ir embora, entendeu? Então, se por acaso vier se firmar, tem que se firmar rápido, porque logo vai embora. Outro jogador, o Anderson Martins, jogou muito no Vasco em 2011, mas desde então foi lá para as Arábias, que é uma liga fraca, né? Uma liga onde ele não deve ter se desenvolvido muito, onde não se joga com muita frequência, onde a cobrança técnica não é muito alta. Então, será que ele evoluiu nesse período? Ele saiu do Vasco em 2011. Já fazem aí 6 anos que ele ficou lá, né? Teve uma breve passagem pelo Corinthians, voltou, mas jogou 20 jogos só. Então, por mais que a gente tenha na memória aquele Anderson Martins lá, da conquista da Copa do Brasil, pode ser que não venha mais o mesmo zagueiro, entendeu? É uma aposta que no caso do Anderson Martins eu até acho que vale a pena, até pelo histórico dele no Vasco, mas que também não é garantia nenhuma de que ele vai chegar resolvendo a zaga do Vasco. Outros jogadores que foram especulados aí, que eu acho que nem vão acabar vindo, mas mostram como muito a mentalidade do Vasco para contratar continua a mesma. Falaram no Egídio e no Arouca do Palmeiras. O Egídio, para mim, um lateral esquerdo ali mediano, ele se destaca quando tem um time encaixadinho que funciona, ele até aparece. Agora, não vai ser jogador que vai resolver problema de posição para mim, entendeu? Pode ser para vir para compor elenco até, porque a gente precisa de um lateral esquerdo reserva, talvez.
Pode ser, mas para mim não vai ser jogador que vai mudar o Vasco de patamar. E se ele viesse para barrar o Henrique, então, pensando no futuro do Vasco aí, seria até desastroso, que a gente estaria barrando o desenvolvimento de um jogador novo, nosso, que a gente tem potencial de revenda no futuro, para mais uma vez botar um jogador já mais para final de carreira, sem grande potencial, que não vai mudar o patamar do Vasco e só vai atrapalhar aí o desenvolvimento das nossas pérolas da base. O Aroca, então, pior ainda, né? Um jogador aí que teve seu destaque no passado, foi um grande volante no passado, mas há muito tempo já vê o seu futebol decaindo, né? Tá sempre envolvido em contusões, também não é um jogador veloz, que é uma coisa que a gente tá precisando no Vasco. Então, a gente já tentou outras vezes trazer esses jogadores que tiveram destaques no passado para tentar fazer ele voltar a brilhar no Vasco. Não funcionou até agora com a grande maioria dos jogadores. Eu acho que não funcionaria com o Aroca também, sabe? O Vasco tem que parar de insistir. Ele tem que ter... O Vasco tem que contratar, mas tem que começar num modelo diferente de contratação. Pegar jogadores novos, jogadores que estão aparecendo em outros lugares, entendeu? Para se destacarem no Vasco. Pode não destacar de primeira, mas com o tempo cresce e aí vira um bom jogador. Ficar apostando em veterano, entendeu? Em jogador que está encostado em outros clubes, apostando que ele vai vir no Vasco e vai dar uma virada, pode acontecer? Pode, mas é muito raramente, sabe? As tentativas do Vasco aí nos últimos anos provou que muito raramente funciona, entendeu? Para cada Leandro Amaral que consegue ver sua carreira ressuscitada no Vasco aí, você vai ter um Diguinho, um Júlio César, um Marcinho, um Dagoberto, que não deu certo, entendeu? Então não dá pra ficar continuando insistindo nesse modelo. E como o Vasco não tem bala na agulha aí pra trazer um jogador que claramente vai fazer um diferencial no time do Vasco de imediato, eu acho que apostar em contratações, em reforços, para salvar o time do Vasco já pro Campeonato Brasileiro, não vai acontecer. Ah, a solução então é apostar na base, Felipe? A solução é apostar na base, com certeza, mas apostar na base agora também não vai ser solução para esse Campeonato Brasileiro. O Vasco, eu já venho falando aqui, eu cansei de falar, parei de falar porque estava ficando chato, tinha que ter apostado muito mais na base ano passado, quando a gente jogou a Série B, que era um campeonato fraco, que era um campeonato onde os jovens teriam mais espaço para se desenvolver. Porque não adianta a gente aqui ficar pensando que vai puxar o garoto da base e ele vai entrar no time principal já destruindo, entendeu? Novamente, pode acontecer? Pode. O Douglas mesmo é um exemplo, né? Foi puxado no passado, no primeiro jogo, já jogou bem, já garantiu sua titularidade. Agora, para cada Douglas, vai ter aí um Evander, Caio Monteiro, outros jogadores que demoram um tempo para se desenvolver, sabe? Não é normal um jogador da base entrar no time principal e já entrar destruindo. Tem vários fatores que influenciam aí. Tem a diferença de porte físico mesmo, ele é muito franzino para jogar entre o principal. Tem a questão da adaptação, ele demora para se soltar num ambiente onde tem vários caras mais velhos, mais malandros do que ele. Questão de posição, o cara é um craque da base, o time da base joga em função dele, quando ele sobe pro principal ele é mais um, ele entra no esquema tático que não favorece muito seu futebol, isso pode atrapalhar. Então tudo isso vai influenciar, o jogador muitas vezes vai levar ali 1, 2, 3 anos até para começar a render no time principal. Então, tanto a diretoria, a comissão técnica, quanto a torcida tem que ter consciência disso. Não pode achar que vai puxar o garoto da base e que vai resolver o problema de imediato. Ah, estamos com um problema na zaga, então puxa o Ricardo Graça aí e tá resolvido. Não vai, sabe? Pode ser até que funcione, pode ser que... Mas vai ser um garoto que vai falhar eventualmente, entendeu? Que vai dar as vaciladas, garoteada, como se chama, que vai estar aprendendo. Pega o caso do Felipe Coutinho, por exemplo, que eu acho que hoje em dia ninguém questiona que é um dos melhores jogadores do mundo. Ele, quando foi puxado do Vasco muito novo ainda, tinha vascaíno que criticava ele do Vasco. Ah, porra, esse cara aí que já foi vendido por 4 milhões para Inter, não sabe chutar, aprende muita bola. A gente via várias críticas sobre o Felipe Coutinho. Ele foi para Inter, não se firmou na Inter, a Inter chegou a emprestar ele pro espanhol lá de Barcelona, fez o campeonato mediano, mas também nada demais, tanto que voltou para a Inter vendeu ele pro Liverpool
E só lá no Liverpool, quando ele já estava um pouco mais maduro, quando ele já estava fisicamente um pouco melhor preparado, quando ele encontrou uma equipe que jogava, encaixava melhor que o futebol dele, aí ele começou a crescer, se sentir confiante e virar o grande jogador que ele é hoje, entendeu? Então, se aconteceu esse processo de evolução com um craque que nem o Philippe Coutinho, por que não vai acontecer com outros jogadores? Outra coisa que a gente tem que também entender com a base é que nem todo jogador da base vai ser craque, tudo bem, mas pode ser jogador para compor elenco. Um Jomar vai ser um craque de futebol, vai ser zagueiro de seleção? Não vai. Mas pode ser um bom zagueiro para compor elenco. Em vez de você contratar um outro zagueiro aí, um outro zagueiro às vezes mais caro, às vezes por empréstimo, e que vai render a mesma coisa, por que não investe no jogador da base, que mal ou bem tem uma identificação maior com o clube, que mal ou bem vai ter seu passe vinculado ao clube, se eventualmente aparecer alguém para vender aí, o Vasco ganha uma grana. Então, por exemplo, eu tenho que trazer um Paulão do Inter para ficar em outro jogador especulado aí, um zagueiro que a torcida do Inter inteira detesta, tá querendo dar de graça. Se você perguntar para um colorado sobre o Paulão, ele vai falar, cara, leva até o aeroporto se o Vasco quiser. Para contratar um zagueiro desse, por que não investe no jogador da base? Por que não dá chance para um Jomar? Pode dar mesmo para o Ricardo Graça, por exemplo, é melhor. Não vão ser jogadores que, eu repito, não dá pra gente confiar que eles vão ser a solução pra zaga, mas para completar um elenco ali, para fechar um grupo para um campeonato, pode ser interessante, entendeu? Mesma coisa na cabeça de área, todas as posições do Vasco. Pô, jogadores reservas poderiam ser jogadores da base. A gente vai aproveitando isso e vai preparando os jogadores para o futuro. Então, repetindo aqui, tentando resumir a minha opinião sobre jogadores da base. Eu acho que o Vasco tem que investir sim, só que não adianta achar que vai ser solução imediata. Não adianta achar que vai puxar a garotada da base, Andrei, Paulinho, Evander, Matheus Pet. Escolhe aí o jogador da base. Não adianta achar que vai jogar esse cara no principal e ele vai resolver os problemas do Vasco. Não vai. Eu acho que eles têm que ser aproveitados, sim, pensando no futuro. Pro campeonato agora é complicado. Pô, Felipe, então você diz que a contratação tem que contratar jogador desconhecido com contrato longo para ser aproveitado no futuro. Júnior, você diz que tem que ser aproveitado, mas que não vai render de primeira, vai ser aproveitado no futuro. E para agora? E pro Campeonato Brasileiro, como é que faz? Vamos ser rebaixados? Aceita que vai ser rebaixado? Não. Pro Campeonato Brasileiro, a primeira coisa que eu acho que tem que fazer é aceitar que não vai disputar a cabeça, que eu já falei em outros vídeos aí. Tira esse discurso de que vai brigar nas cabeças e aceita na humildade que o objetivo do Vasco é se manter na primeira divisão. O que eu gostaria de ver a diretoria do Vasco falando e assumindo assim como ideologia é o seguinte: galera, a gente vai montar um time aqui pensando no futuro. Nós vamos dar chance para a garotada da base, a gente vai pegar o jogador que a gente contratou, que é novo, que tem potencial, que é tipo assim, jogadores tipo o Pikachu, o próprio Madison, são jogadores, aí você vai da qualidade do jogador, né? Se acertou ou não, aí tem a questão do olho de quem contrata também. Mas no perfil, são jogadores mais próximos do que eu acho que o Vasco deve contratar. Jogadores novos, jogadores com contratos longos, que você vê potencial e que podem crescer no Vasco. Eventualmente não vão crescer? Eventualmente não vão crescer. Mas aí faz parte da aposta de todo futebol, é uma aposta válida. Vai do olho de quem contrata. Você pega jogadores assim, você pega jogadores da base e começa a preparar. Então a diretoria tinha que virar para a torcida e falar: galera, o objetivo hoje é o seguinte, a gente vai estar segurando aqui, tentar se segurar no Campeonato Brasileiro, ficar na primeira divisão e ir preparando um time que ano que vem, ou talvez em 2019, venha a ser realmente um time campeão para disputar. E a partir daí, se a administração for feita direitinho, você vai, antes de se desfazer dos seus craques, já ir contratando outros jogadores e puxando outros jogadores da base, e aí você não precisa ficar nessa entre-safra tão grande. Mas como a gente já passou por tudo isso, por esse clima de terra arrasada aí nos últimos 5 anos, não tem milagre, sabe? Não tem como você do dia pra noite fazer um super timaço, sem dinheiro, sem time base, não tem jeito. Qual seria o passo do Vasco então agora nesse primeiro momento? Se não dá para contar com contratações, se não dá para contar com o garoto da base subindo para resolver. E aí, nesse ponto, se o que estão falando na imprensa é verdade, ponto para a diretoria do Vasco, que é o seguinte: chegar, confiar no técnico, dar respaldo pro técnico e falar: galera, se a gente não vai resolver no talento, a gente vai resolver ali na superação, é na técnica, é no físico. E aí, junto o elenco, tenta fazer o elenco abraçar um objetivo e
bota pra ralar. Vai ser na aplicação tática, vai ser na superação física, que a gente vai conseguir superar os problemas técnicos, né? De não ter jogadores muito eficientes. Então, quando eu ouço aí que a diretoria tá dando carta branca pro Milton Mendes trabalhar em 2 turnos, né? Exigir mais dos jogadores e que os veteranos estão se sentindo incomodados, Rodrigo quer sair, Nenê quer sair, eu acho que é por aí mesmo, entendeu? Eu acho que é isso que tem que ser feito. A gente não sabe, tem gente falando da intriga da oposição, o Nenê já postou foto que tá feliz com o Milton Mendes. Meu ponto é o seguinte, espero que não seja intriga da oposição, espero que realmente isso esteja acontecendo. Eu quero que o Nenê saia do Vasco? Eu não quero que o Nenê saia do Vasco. Agora, eu não quero que o Nenê fique também no Vasco com plenos poderes, entendeu? Ele reclama se ele é substituído, ele reclama porque se o treinador tá botando pra treinar demais. Eu quero que a diretoria dê plenos poderes pro Milton Mendes impor a sua filosofia no Vasco. E se o Nenê comprar essa filosofia, ótimo. Se ele não comprar, paciência, porque ele também não é craque, ele não é o Edmundo de 97, entendeu? Ele não é um Romário de 2000, não é um jogador que vence o jogo sozinho e que pode botar essa banca, entendeu? Ele faz parte de um elenco. Se ele quiser aceitar essa participação, ótimo. Se ele não quiser, obrigado, Nenê. Obrigado pelo serviço, obrigado por tudo. Boa sorte no seu próximo clube aí. Mesma coisa com o Rodrigo, então. Tecnicamente fraco, tá ficando velho, a gente sabe aí que não tá mais aguentando. E aí vai querer botar a banca de que tá incomodado, porque tá sendo muito exigido. Aí sabe que se é barrado, reclama, faz intrigazinha no elenco. Se for por isso aí, melhor ir embora mesmo. Luiz Fabiano tá incomodado, mesma coisa, tem que fazer com todo mundo. A filosofia agora é a seguinte, a gente vai trabalho, relação, aplicação tática, aplicação dos treinamentos para estar voando no campo, para com isso superar os problemas técnicos. Se você compra essa ideia, ótimo. Se você não compra, muito obrigado por tudo, a porta tá ali. Aí a grande questão fica sendo assim, a diretoria vai conseguir bancar? Se sair Rodrigo, se sair Nenê, se sair Luiz Fabiano, e aí perde 1, perde 2, perde 3, vai conseguir bancar essa filosofia? Tem que ter pulso firme para conseguir bancar. Não sei se vai conseguir, mas que eu acho que o caminho pro Vasco passa muito por aí, tentar se segurar agora no Campeonato Brasileiro e pensar um time mais lá pra frente, eu acho que passa muito por aí. Já começou tudo errado, vem errando há anos, já errou no começo dessa temporada aí, mas nunca é tarde para começar a tentar dar a volta por cima e endireitar aí o clube pro caminho certo, na minha visão, não é mesmo? Então é isso, galera. Essa é a minha opinião aí sobre o Vasco. Digam nos comentários o que vocês acham. Se vocês acham que o Vasco consegue sim contratar um craque já aí para esse Campeonato Brasileiro. Se vocês acham que tem um molecada da base que se subir já vai chegar destruindo. Ou se não, qual que é a solução? Digam aí nos comentários. Para quem perguntou, tá tendo uma liga do Sobre Vasco aí no Cartola. O galera lá do grupo do Vasco no Telegram. Se você tem um Telegram, entre no grupo do Vasco no Telegram, tem link para na descrição. Eles fizeram uma liga do Sobre Vasco no Cartola, vai ter link para essa liga aí também na descrição, entra lá. Vamos fazer uma liga do Cartola só com vascaíno, só com espectador do Sobre Vasco. E para terminar, aquele salve de sempre, hoje para os vascaínos de Minas Gerais. Minas Gerais que tem clubes grandes, tem o Cruzeiro, tem o Atlético lá, mas nem por isso deixa de ter vascaíno, como por exemplo, o Eduardo Oliveira e a moçada de São João del Rei, o Leandro Gonçalves de Dona Eusébia, o Adair de Ubar, o Daniel Japa de Uberlândia e o Diego Augusto de Lajinha. Para esses e para todos os vascaínos de Minas Gerais e do Brasil e do mundo, fica aqui o salve do Sobre Vasco, tá beleza? Curta o nosso vídeo aí, assine nosso canal para a gente chegar logo a 10 mil inscritos e poder fazer o bolão premiado Sobre Vasco. E a gente vai se falando.